perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mateus 6:12. Essa petição quer dizer, perdoa os nossos pecados. Lucas, o evangelista, ao escrever o Pai Nosso, colocou uma palavra diferenciada do que o evangelista Mateus escreveu. Ele fala em Lucas capítulo 11, versículo 4, perdoa os nossos pecados. Diferente de Mateus, capítulo 6, versículo 12, que ali diz, perdoa as nossas dívidas. Mas dívidas perante Deus são dívidas de pecado, que precisam ser perdoadas. Quando oramos, precisamos pedir perdão e também perdoar aqueles que nos têm ofendido. É necessário que reconheçamos que somos pecadores e precisamos do perdão dado por Deus. Quando recusamos perdoar os nossos ofensores, Deus também não nos perdoará, pois temos ofendido a Ele com palavras, com gestos, murmurações, queixas, negligência e tantas outras coisas. Mas Deus é poderoso para perdoar os nossos pecados, quando clamamos a Ele por misericórdia. Desde que Adão pecou, o pecado atingiu a todos os homens, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança de Adão. O apóstolo Paulo, nas suas palavras escritas aos Romanos, ele disse, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também, a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5:12. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. E ainda mais, ele fala em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Um ato de desobediência de um só homem trouxe o pecado e sobre todos os homens. Mas a graça de Deus, que pela obediência de um só homem, quem é esse homem, pastor? Jesus Cristo. Veio a vida eterna, contrapondo a ação do primeiro homem. Jesus trouxe-nos a vida, e vida com abundância. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Está escrito em Romanos 5:19. Queridos, o homem possui em si mesmo uma natureza pecaminosa. Por isso precisa de perdão de suas culpas cometidas antes ali a paciência de Deus, mesmo esse não tendo em conta o tempo da nossa ignorância. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Essa palavra está na palavra de Deus. O homem precisa do perdão por causa da sua natureza. Assim como o corpo precisa do alimento cotidiano, o pão nosso de cada dia, a alma também precisa do perdão, o perdão de cada dia. Foi por essa razão que Jesus disse na oração do Pai Nosso que o homem deve pedir perdão das suas dívidas ou pecados cometidas ante a paciência de Deus. O pão é necessidade para o sustento do corpo. Sem ele ficamos debilitados e anêmicos.
Sem perdão, a alma está distanciada do seu Criador e fica vulnerável sem salvação. O perdão é o alimento da alma. O salmista Davi, consciente da sua culpa, descobre que o pecado é sempre uma ofensa contra Deus. Mas ele aprende que confessar o pecado significa, ao mesmo tempo, observar Deus, libertando-o de qualquer cumplicidade. Por essa razão é que ele fala sobre a natureza pecaminosa do homem. Lá no Salmo 51, versículo 5, ele diz: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado meu coração me concebeu a minha mãe. Encontramos também nesse salmo Davi pedindo perdão de suas culpas. Lá no Salmo 51, 1 e 2, ele diz: Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi, reconhecendo que pode contar com a misericórdia e o amor do Pai, começa a pedir perdão dos seus pecados, dizendo: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustente-me como um espírito voluntário. Salmo 51 e 10. Meus queridos, Deus é perdoador. E quando nós nos aproximamos dele, com o coração quebrantado, com certeza, ele nos concede o perdão. O salmista Davi, ele clamou com certeza, recebeu o perdão do Senhor. Deus jamais limita o seu perdão. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Pedimos perdão a Deus e que Ele nos dê força e generosidade para que também nós, a imitação dele, sejamos capazes de perdoar os nossos devedores, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos maltratam, que nos maldizem. Quem se recusa a perdoar o seu semelhante não pode ser alcançado pelo perdão de Deus, que o Pai perdoa. Jesus ensinou que aquele que quando ali oramos, nós devemos confessar as nossas culpas e pedir perdão das mesmas. E de igual modo devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Se quisermos ser perdoados, devemos antes de tudo perdoar os nossos ofensores. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nos perdoamos aos nossos devedores. Que Deus possa te abençoar através dessa mensagem e lhe responder a cada necessidade buscada através da oração a Ele. Não esqueça do perdão. Inscreva-se em nosso canal, compartilhando esse vídeo e abençoando vidas com a palavra de esperança e salvação. E seja você também abençoado por Deus. Que Deus abençoe.